Olá, meu nome é Amanda e eu sou técnica em segurança do trabalho da Gestra. No treinamento a seguir, será tratado o uso dos EPIs e demais obrigações referentes às normas regulamentadoras. As normas que serão abordadas são a NR1, que trata das disposições gerais e gerenciamento de riscos, a NR6, que fala dos equipamentos de proteção individual, e os procedimentos operacionais, que são recomendações para atividades específicas. A obrigatoriedade das NRs, então, não é algo novo. Elas foram implementadas em 78, inicialmente com 28 normas regulamentadoras. Dentre estas já estava a NR6, que trata do uso dos equipamentos de proteção individual. O fornecimento, então, desses equipamentos. A empresa ela é obrigada a fornecer a todos os empregados, de forma gratuita, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Sempre que medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes ou doenças do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implementadas e para atender situações de emergência. Recomendação. Então, a recomendação para o empregador quanto ao EPI adequado a cada risco é do SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Quando desobrigado do SESMIT, será da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, e quando desobrigado da CIPA, por um profissional habilitado. A NR1 traz disposições. Dentre estas, cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador, submeter-se aos exames médicos previstos nas NRs, colaborar com a organização na aplicação das NRs e usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento no disposto nessas alíneas. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde envolva um risco grave e iminente à sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior para que seja resolvida essa situação e ele consiga realizar a atividade com segurança. Obrigações do empregador, conforme a NR6. Então, adquirir o tipo adequado ao risco de cada atividade, tornar obrigatório o uso, fornecer somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho, treinar o trabalhador sobre o uso, guarda e conservação desses equipamentos, substituí-lo imediatamente quando danificado ou extraviado e responsabilizar-se pela manutenção periódica. Obrigações do empregado, então, conforme NR6. Utilizar a pena para a finalidade que se destinam os EPIs que recebeu, responsabilizar-se pela sua guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio para o uso, para receber um equipamento novo, e cumprir com as determinações do empregador sobre o uso adequado desses equipamentos. Ficha de fornecimento. Então, a cada recebimento do EPI deve ser registrado. Nesse formulário constam os dados da empresa, do funcionário, do tipo de EPI que está sendo fornecido com o seu número DCA, que é o certificado de aprovação, data da entrega desse EPI e a assinatura do funcionário, para comprovar que ele realmente recebeu aquele equipamento. Recomendações gerais. Então, usar os EPIs conforme determina a ordem de serviço e o PGR da empresa, que é o documento de segurança. Sempre ao final de cada turno, revisar se todos os funcionários voltaram das suas atividades, para evitar que algum tenha sofrido um acidente e não tenha sido notado pelos demais da equipe. Procedimentos em caso de acidente. Então, qualquer acidente de trabalho deve obrigatoriamente ser comunicado ao RH e ao encarregado da empresa. Se for necessário, chamar pelo 192 o SAMU e pelo 193 o Corpo de Bombeiros. Riscos comuns, então, o ruído contínuo intermitente, e a gente consegue minimizar ele através do uso dos protetores auriculares, tipo concha e plug. Logo em seguida, terão dois vídeos demonstrando o uso correto desses equipamentos.
E a radiação ultravioleta, solar e de solda. Quando essa radiação for do sol, então o óculos de lente escura e o protetor solar são suficientes para minimizar essa exposição. E quando for de solda, o avental de raspa de couro, a luva de raspa de couro, a perneira de raspa de couro são recomendadas, além da máscara de solda e do respirador PFF2 por baixo da máscara de solda. E agora vamos aprender a forma correta de uso do protetor auditivo de inserção 3M pré-moldados. É muito importante que você utilize sempre seu protetor auditivo de maneira correta em áreas com ruído e tome os devidos cuidados com este importante equipamento para que ele dure por muito mais tempo e preserve sua audição. Mas lembre-se que antes de manusear o seu protetor auditivo, é muito importante que você esteja com as mãos limpas, evitando que a sujeira ou impurezas de suas mãos entrem no seu ouvido. Os protetores auditivos de inserção 3M pré-moldados são reutilizáveis para o uso no dia a dia. Em diversos tamanhos, estilos e diferentes tipos de cordão, esses protetores podem ser acompanhados com estojos, que os mantêm limpos, longe de pó ou sujeiras. Com as mãos limpas, retire o produto da embalagem segurando o protetor pela haste. Para facilitar a inserção do protetor, passe a outra mão por trás da cabeça, puxe a orelha na diagonal para cima e para trás e coloque o protetor no canal auditivo. Esse movimento abre o canal auditivo, facilitando a inserção do protetor. Insira o protetor no canal auditivo o mais profundamente possível, de forma que não gere desconforto. É muito importante manter o seu protetor auditivo de inserção 3M pré-moldado limpo. Uma boa higienização pode evitar que sujeiras adentrem em seus ouvidos. Lave-os com água e sabão neutro e, caso tenha o estojo, armazene-os nele. Cuide sempre dos seus protetores auditivos e utilize-os corretamente no seu dia a dia, pois eles podem proteger sua audição, permitindo que você tenha uma vida mais feliz e saudável. Agora você já sabe como utilizar, higienizar e conservar corretamente o seu protetor auditivo de inserção 3M pré-moldado. E agora vamos aprender a forma correta de uso do protetor auditivo tipo concha 3M. É muito importante que você utilize sempre o seu protetor auditivo de maneira correta em áreas com ruído e tome os devidos cuidados com este importante equipamento, para que ele dure por muito mais tempo e preserve sua audição. A colocação do protetor auditivo tipo concha parece ser simples, mas é importante ter atenção em alguns detalhes na hora da utilização, pois quanto melhor a vedação, maior a proteção. Antes de colocar, é importante que você prenda os cabelos, caso sejam compridos. Retire o excesso de cabelo existente entre o protetor auditivo e as orelhas. Não use brincos ou piercings nas orelhas. A haste deve estar sobre o topo da cabeça. Alinhe a altura das conchas de acordo com a posição de suas orelhas. Encaixe as conchas em suas orelhas de forma que elas estejam totalmente inseridas no círculo interno da almofada. Certifique-se de que a vedação esteja satisfatória, sem a interferência de objetos como elásticos de respiradores ou armações de óculos. A orelha deve estar sempre solta dentro do círculo interno da concha. Evite com que ela esteja presa ou pressionada pela almofada. As conchas devem ficar alinhadas verticalmente para proporcionar melhor vedação. Nunca use com as conchas viradas para trás. É muito importante sempre manter o seu protetor auditivo limpo. Uma boa higienização pode evitar odores desagradáveis e aumentar a vida útil dele. Veja como é fácil. Desencaixe as almofadas do protetor auditivo e retire a espuma interna das conchas.
Com um pano úmido, limpe a haste, a superfície externa e interna das conchas e depois coloque para secar. Limpe as almofadas com um pano úmido, água e sabão neutro e também coloque para secar. Evite a entrada de água dentro da almofada pelo respiro. A espuma interna não pode ser lavada. Deixe-a por alguns minutos longe de fontes de calor ou umidade. Remonte as partes com cuidado depois de secas, garantindo que as espumas estejam inseridas totalmente dentro das conchas. Para garantir que seu protetor auditivo dure por muito mais tempo, nunca carregue o mesmo no ombro, perna ou dorso, pois pode diminuir a eficiência da haste, comprometendo a vedação. Cuide sempre do seu protetor auditivo tipo concha, armazenando-o em lugares secos e longe de fonte de calor, além de utilizá-lo corretamente no seu dia a dia, pois ele protegerá sua audição, permitindo que você tenha uma vida feliz e saudável. Agora você já sabe como utilizar, higienizar e conservar corretamente o seu protetor auditivo tipo concha 3M. Seguindo então os riscos, nós temos a umidade, que ela pode vir da lavagem, e os danos sanitários, que são os produtos de limpeza. Para ambas as atividades, os EPIs são os mesmos. Botina de borracha, né? Bota de borracha, luva de látex e óculos lente transparente. Para as atividades com agrotóxicos, defensivos agrícolas ou dessecantes, a vestimenta completa. Então, a vestimenta completa junto com a bota de borracha e um respirador semifacial. E agora vamos aprender a forma correta de uso do respirador descartável 3M. Prenda os cabelos, caso sejam compridos. Não use brincos e piercings nas orelhas. Retire o excesso de cabelo existente sobre as orelhas. Homens estejam com a barba feita para que a vedação seja completa. Segure o respirador na palma da mão com a espuma interna na direção da ponta dos dedos. O clipe nasal deve estar na parte superior do respirador. As tiras elásticas devem ficar soltas para baixo. Leve o respirador ao rosto, cobrindo a boca e o nariz. Coloque o elástico superior na parte de trás da cabeça, acima da orelha, e elástico inferior na parte de trás do pescoço. Ajuste as tiras para que não fiquem torcidas. Coloque as pontas dos dedos de ambas as mãos na parte superior do grampo de ajuste nasal. Molde o grampo conforme o seu nariz, empurrando-o para dentro ao mover as pontas dos dedos para baixo sobre ambos os lados da peça. Não se esqueça de usar as duas mãos para ajustar o clipe nasal. O uso de apenas uma das mãos pode causar um ajuste inadequado e um desempenho inferior do respirador. Verificação da vedação. Todo teste de verificação de vedação deve ser feito com as duas mãos. Cubra a maior parte do respirador com cuidado para não alterar sua posição. Inspire vigorosamente. O respirador deve colapsar suavemente no rosto. Se houver vazamento de ar em volta do nariz, reajuste o grampo nasal. Se houver vazamento de ar pelas bordas do respirador, reajuste sua posição. Para garantir que seu respirador tenha uma vedação adequada, nunca utilize ambas as tiras sobre o pescoço e a cabeça, ou com alguma delas sobre a orelha. Respirar poeiras, névoas, fumos, gases ou vapores
podem causar doenças ou até a morte. Os respiradores ajudam a proteger quando utilizados durante todo o tempo de exposição. Contate seu supervisor sempre que houver dúvidas sobre qual respirador é o mais adequado e sobre o seu uso correto. O PPR da Fundacentro requer que todos os usuários de respiradores passem pelo ensaio de vedação. Aproveite e bom trabalho! Agora você já sabe como utilizar e verificar a correta vedação dos respiradores descartáveis 3M. E agora vamos aprender a forma correta de uso do respirador reutilizável 3M. Prenda os cabelos, caso sejam compridos. Não use brincos e piercings nas orelhas. Retire o excesso de cabelo existente sobre as orelhas. Homens estejam com a barba feita para que a vedação seja completa. Respiradores com tirante fixo padrão. Coloque o respirador cobrindo o nariz e a boca. Em seguida, puxe o suporte para a parte de cima da cabeça. Respiradores com tirante deslizante. Com o suporte apoiado na cabeça, segure as extremidades dos tirantes de cabeça com as mãos e deslize a peça facial para encaixar no seu rosto. Encaixe as presilhas atrás do pescoço e depois ajuste os tirantes puxando as extremidades dos elásticos até obter um encaixe firme. Coloque a palma da mão de modo a cobrir a face do filtro ou cartucho e inale levemente. Se você sentir que a peça facial contraiu levemente e chegou mais perto da sua face, sem vazamentos entre a face e a peça facial, uma vedação apropriada foi obtida. Em qualquer momento, se for detectado vazamento de ar na vedação facial, reposicione o respirador na face e reajuste a tensão dos tirantes. Coloque a palma da mão sobre a tampa da válvula de exalação e exale suavemente. Se a peça facial estiver hermeticamente selada e não houver vazamento de ar entre seu rosto e a peça facial, uma vedação apropriada foi obtida. Se for detectado vazamento de ar na vedação facial, reposicione o respirador e reajuste a tensão dos tirantes. Agora você já sabe como utilizar e verificar a correta vedação dos respiradores reutilizáveis 3M. Seguindo nos riscos, então, nós temos o óleo e a graxa, que deve ser utilizado o creme de proteção para as mãos, onde vai criar uma camada de proteção e não vai deixar que esse óleo penetre na corrente sanguínea. O risco do levantamento e transporte manual de peso, em que a gente utiliza um carro transportador para minimizar essa sobrecarga na coluna. Máquinas e equipamentos sem proteção. Então, nós temos os mais comuns, que é o cardan e a proteção de compressor. Para os animais peçonhentos, então, o calçado fechado, a botina de segurança e a perneira de couro. Orientações sobre operação de roçadeiras. Então, não permitir que outras pessoas ou animais fiquem a menos de 15 metros do equipamento quando estiver em funcionamento. Nunca tocar no acessório de corte com o motor ligado. E para efetuar qualquer operação de manutenção, desligar o motor. Nunca abastecer com o motor ligado ou próximo de fontes de calor ou faíscas e não fumar enquanto opera a roçadeira. Nunca abrir a tampa do motor com o motor em funcionamento e ao afastar-se da máquina desligar o motor. Para manutenção, então sempre utilizar a luva e o óculos para qualquer realização de manutenção e nunca efetuar nenhuma manutenção com o motor em funcionamento ou quente. Aqui alguns exemplos de acidentes que podem acontecer
com roçadeira. Orientações de trabalho com motosserra. Então, utilizar a máquina somente para serrar e não para afastar galhos, raízes ou outros objetos. Não cortar galhos que estão suspensos com a parte superior do sabre. Nunca trabalhar com a máquina acima da altura dos ombros e nem com uma mão só, porque isso faz com que o operador perca o controle da máquina. E nunca trabalhar sobre escadas dentro de árvore ou locais instáveis, onde pode acontecer o risco de queda e aí, com a máquina em funcionamento, ocasionar um acidente. Manutenção e consertos. Para qualquer trabalho de conserto, limpeza e manutenção da máquina, bem como trabalhos no conjunto de corte, sempre desligar o motor. Devido ao acionamento involuntário da corrente, pode haver ferimentos. E não guardar a máquina e nem realizar manutenções próximos a locais com fogo, porque existe um perigo de incêndio por causa do combustível. Aqui alguns exemplos de acidentes que podem acontecer pelo mau uso ou não cuidado, né, com a motosserra. Observações da NR35, então trabalho em altura. Atividades realizadas acima de 2 metros de altura, onde ocorra o risco de queda, são consideradas atividades em altura. A execução do serviço deve considerar condições externas, então, a condição climática do dia. Todas as atividades devem ser precedidas de análise de risco. E as atividades que são rotineiras, que são desenvolvidas a mesma atividade todos os dias, pode ser um procedimento operacional para definir os quesitos de segurança. Aqui alguns EPIs e EPCs para trabalho em altura. Então, o cinto de segurança tipo paraquedista, capacete de segurança com jugular, talabarte Y, trava-quedas, luvas. A linha de vida no ambiente de trabalho também é uma medida de segurança. Observações da NR33, que trata dos espaços confinados. Então, o espaço confinado é qualquer área ou ambiente que não foi projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes, ou onde possa existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Essa é a definição do que seria um espaço confinado. Então, antes de realizar o serviço, deve ser preenchida a PET, a permissão de entrada e trabalho, realizar uma análise dos riscos da atividade e fazer um monitoramento atmosférico através do espaço confinado. Então, com um medidor 4 gases antes e durante a realização da atividade. Aqui alguns riscos mais comuns dos espaços confinados, então, é engolfamento, o soterramento e os gases formados no ambiente. Aqui as medidas de proteção coletivas e individuais, então as máscaras e respiradores, sinalização, cadeado para que somente entre pessoas autorizadas, o tripé para acesso e resgate e o monitor 4 gases para verificar o oxigênio do ambiente e a presença de possíveis gases. Sempre bom lembrar, então, que quando manipular produtos químicos, faça o uso correto dos EPIs, não coma, beba ou fume durante a manipulação desses produtos, porque isso aumenta o risco de intoxicação. Faça a sua higienização após a atividade, então lave bem as mãos e faça a higienização dos seus EPIs. Atenção para algumas proibições. Então, proibido fumar em ambientes fechados e proibido usar o celular durante as atividades, principalmente se essa atividade for dirigir. Cuidados extras. Então, estar com a vacina antitetânica em dia. Se for constatado risco grave e iminente à vida, tem o direito de parar a atividade e comunicar ao encarregado. E revisar ao final de cada turno o retorno de todos os colegas. Doenças ocupacionais. Então, nós temos a LER, que são lesões por esforços repetitivos, e as DORTs, que são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Por isso, a importância de cuidar da postura e o levantamento de peso. Perda auditiva induzida por ruído. Então, a causa é a exposição prolongada a ruídos altos sem proteção, como prevenir usando os protetores auriculares. Conjuntivite por radiação, então a exposição a fontes de luz ultravioleta ou infravermelho, como sol e solda. A forma de prevenir, então, é usando os óculos ou máscaras protetoras. Pneumoconiose, então a inalação de partículas de poeira mineral ou vegetal.
e a gente consegue prevenir utilizando máscaras ou respiradores de acordo com a atividade. Insolação e queimaduras solares, exposição prolongada aos raios solares ou demais fontes de calor. Então, como prevenir? Se manter sempre hidratado, utilizar chapéu ou boné, o uso do protetor solar e óculos de lente escura. Reforçando, então, que não há serviço tão importante nem trabalho tão urgente que não possa ser feito com segurança. Obrigada.